Aqui chegados, há 7 temas que, pela sua especial pertinência e alcance, gostaria de transmitir hoje ao país como orientadoras da nossa ação. Em primeiro lugar, o combate à carestia de vida. Esta é hoje a grande preocupação dos portugueses. E será a minha primeira prioridade como ação. Com uma inflação que caminha para o dobro da estimada pelo Governo, as famílias começam a desesperar e o dinheiro não dá para tudo, ou pior, não dá para o que é mais essencial. Todos estão a perder poder de compra, mas num país de baixos salários e de pensões maioritariamente baixas, os mais frágeis vivem impactos de maior aflição e desespero. Por isso defendemos desde já a criação de um programa de emergência social que aproveite o excedente criado pela repercussão da inflação na cobrança dos impostos e inclua medidas como um vale alimentar mensal às famílias de mais baixos rendimentos, a renovação de descidas ou suspensões na fiscalidade sobre os combustíveis, uma intervenção na fiscalidade e contribuições associadas ao consumo de eletricidade, apoios ao setor agrícola, pecuário e pescas, só para dar alguns exemplos das orientações que um programa de emergência social pode, deve e tem de ser implementado nos próximos tempos em Portugal. Um segundo tema é o combate ao caos e ao desgoverno na saúde. Essa é hoje uma causa prioritária. É tempo de exigir que o Governo cumpra o propósito de reestruturar, de reformar, de reorganizar o Serviço Nacional de Saúde. Em terceiro lugar, a defesa de uma sociedade com menos impostos, como contributo para o crescimento económico, que deve ser sólido, robusto e com uma justa repartição da riqueza. Nesta matéria, sobretudo nesta matéria, há 2 projetos radicalmente distintos em Portugal. O projeto do Governo, que é o campeão da carga fiscal e que é o líder do sufoco fiscal das famílias e das empresas. E o nosso projeto do PSD. Eu terei ocasião ao longo dos próximos meses, no trabalho de discussão do próximo orçamento, de apresentar propostas muito direcionadas para a fiscalidade sobre as famílias, sobre as empresas e sobre as instituições. Mas há um princípio que estará sempre presente. É o princípio do alívio fiscal, do alívio da carga fiscal. Em quarto lugar, precisamos de políticas que retenham os nossos jovens, o nosso talento em Portugal. Também aqui são, desde logo, necessárias medidas fiscais. Medidas que possam discriminar positivamente, em sede de IRS, os jovens. Nós temos um plano até aos 35 anos. Entendemos que é possível acomodar no nosso sistema fiscal e na tributação sobre o rendimento do trabalho uma taxa máxima de 15% para os jovens até aos 35 anos, naturalmente, com exceção do último escalão de rendimento. Esta medida, por si só, oferece condições para que os jovens casais possam ter acesso àquilo que é fundamental para se poderem fixar e para podermos nós reter o talento deles em Portugal. Mas, naturalmente, sabemos que os jovens querem mais e ambicionam mais. Precisam de um verdadeiro apoio para a aquisição e o arrendamento de casa. Precisam de uma economia que absorva as suas qualificações e as retribua o seu trabalho com bons salários. Precisamos que, dessa maneira, esta geração tão qualificada que temos contribua para criarmos valor e para sermos um país com um maior índice de produtividade. Mas os jovens querem também que se removam os obstáculos à natalidade desejada pelos jovens casais. E nós temos de ter efetivos mecanismos que possam habilitá-los a conciliar melhor
a vida profissional e a vida familiar. E que, de uma vez por todas, se aproveite a capacidade instalada no Estado e também no setor social para garantir o acesso universal ao ensino pré-escolar dos 0 aos 6 anos. Em quinto lugar, tenho-me batido há alguns anos esta parte, até em congressos do PSD, pela implementação de um Programa Nacional de Atração, Acolhimento e Integração de Imigrantes. Da agricultura à indústria, do comércio ao turismo e até na administração pública, temos hoje em Portugal um gravemente crescente problema de mão de obra. Esse problema, não tenhamos ilusões, não é conjuntural, é um problema estrutural. Vai agudizar-se, de resto, em função das projeções de desenvolvimento da nossa demografia. E se há povo que percebe bem o que é emigrar em busca de uma oportunidade, esse povo é o povo português. E, portanto, além de criarmos condições para que muitos destes portugueses possam regressar a Portugal, devemos olhar para eles e idealizar a forma como podemos chamar cidadãos de outras nacionalidades a virem viver para cá e a ajudarem o nosso país a ser mais competitivo e mais produtivo. Mas não nos devemos enganar. Nós só atrairemos os melhores se impulsionarmos a nossa economia, os nossos salários e tivermos políticas de integração atrativas. Em sexto lugar, também nos temos batido para que possamos ter em Portugal um pacto sobre a transição digital, energética e ambiental. Um compromisso que junte os poderes públicos, a academia, os parceiros sociais e associativos e que, em conjunto, determine metas e objetivos que possam ser alcançados para cumprir este grande desafio que é a transição digital e ambiental. Finalmente, a descentralização e um eventual referendo à regionalização do país. E, a dizer a verdade sem tibiezas, é que fazer esse referendo em 2024 não é adequado. A razão decisiva tem a ver com a gravidade da situação internacional que vivemos e as consequências económicas e sociais muito sérias que, como já aqui abundantes vezes me referi, estão a atingir os portugueses. Fazer um referendo neste quadro crítico e delicado seria, do meu ponto de vista, uma irresponsabilidade, uma precipitação e um erro. Os portugueses não compreenderiam. Tínhamos as noções das prioridades. Em 24 de fevereiro, não foi só o mundo que mudou. Mudou também a hierarquia das nossas prioridades, das nossas ambições e das nossas responsabilidades. Convém ter os pés bem assentes na terra e falar a verdade ao país. Se o Governo compreender o bom senso desta posição, tanto melhor. Se o Governo pensar de modo diferente, tem todo o direito de avançar. Só que, nesse caso, quero aqui dizê-lo, avançará sozinho para a iniciativa de convocar um referendo em 2024. Tem uma maioria absoluta, pode fazê-lo. O que não vai ter é a cobertura e o aval do PSD.